Olá, eu sou Elgio Lobo, médico nutrólogo da Clínica Vida Mental e venho com prazer responder mais uma pergunta do nosso público. O que é compulsão alimentar e como resolver? A compulsão alimentar caracteriza-se por um tipo de comportamento alimentar em que a pessoa que está com esse sofrimento, apesar de planejar, apesar de desejar, apesar de esforçar para ingerir alimentos em quantidades mínimas ou adequadas, acaba de forma descontrolada, sem a capacidade de limitar-se, ingerindo quantidades excessivas de alimentos diversos ou da mesma quantidade de alimentos num montante exagerado, num curto período de tempo, muitas vezes fazendo isso longe da presença de outras pessoas por causar constrangimento, ingerindo esse alimento ou estes alimentos de maneira muito rápida, a ponto de algumas vezes, ao terminar, nem lembrarem da temperatura, sabor e textura daquilo que acabou de ingerir. E a partir daí vivenciando uma baixa estima, uma sensação de descontrole, uma percepção de que não consegue controlar questões diversas da vida e nem alimentar, e a partir daí muitas vezes tendo expressão de sintomas ansiosos, depressivos e que algumas vezes até leva a repetir esse mesmo comportamento. Então, compulsão alimentar é um tipo de comportamento doentio, descontrolado, involuntário, de ingerir vultuosas quantias de alimentos sem uma condição de conseguir limitar como havia planejado anteriormente. A boa notícia é que essa condição clínica, felizmente, é totalmente possível de tratar, resolver e manter-se resolvida. Nesse sentido, nós temos tanto as assistências e tratamentos de natureza puramente nutricional, com a adequação alimentar, com várias intervenções. Uma delas é evitar que a pessoa faça jejuns prolongados, porque os jejuns aumentam a probabilidade de voltar a ter essas expressões de compulsão alimentar. Esse tratamento também deve ter intervenção psicológica, com a finalidade de, nesses casos, adquirir técnicas, ferramentas e habilidades que possam prevenir esse tipo de comportamento, ou se ele acontecer, ter menos impacto possível, fazendo que o volume seja o menor que tenha condição. E, em várias situações, há a necessidade do tratamento com medicamentos. E aí existe uma vasta possibilidade, podendo ser, por exemplo, a fluoxetina, que pertence à classe dos antidepressivos, mas que tem um bom resultado no tratamento da compulsão alimentar, o topiramato, que foi desenvolvido originalmente como um remédio para convulsão e que também tem aplicabilidade, a bupropiona e outros tipos de substâncias medicamentosas. Portanto, a compulsão alimentar pode ser um comportamento isolado ou estar dentro do diagnóstico do transtorno da compulsão alimentar. É uma condição clínica felizmente tratável, preferencialmente com psicólogo, nutricionista e psiquiatra ou nutrólogo. Na nossa equipe nós temos esse tratamento, inclusive os nossos pacientes são inclusos num programa chamado Ame Emagrecer, Administração Mental do Emagrecimento, com essa assistência multiprofissional que inclui também o educador físico ou professor de dança. Mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta. Desejamos que tenham um ótimo aproveitamento, que repliquem para seus contatos que possam beneficiar, assim como já aproveito. Por favor, cadastre aqui no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações das nossas próximas publicações. Muito obrigado!